Olá, meu nome é Bárbara Sotério e eu fui contemplada com o Prêmio Arte Escola da Lei Aldir Blanc. E eu vou fazer esses vídeos aqui para vocês falando sobre gravura. Esse é o segundo vídeo da série, da nossa oficina de gravura. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as técnicas de gravura. Então, quais são as técnicas? Antes de falar de quais são as técnicas, eu vou falar um pouco sobre o que é a gravura. A gravura é uma forma de expressão artística, né? O que é isso? Bom, tem pessoas que desenham, tem pessoas que pintam, pessoas que cantam, que dançam, e tem pessoas que fazem gravura, como eu, bom, é isso, essa é a forma como a gente mostra as nossas imagens para vocês. A gravura, ela é uma técnica que usa uma matriz. Por exemplo, isso aqui é uma matriz de gravura. Esse aqui é o linóleo. A forma como a gente usa é a partir daqui. Nas próximas imagens vocês vão ver melhor, mas aqui, se vocês puderem dar uma olhadinha, tem uma imagem. E a partir dessa matriz vão ter várias impressões. Ou seja, aqui nessa matriz, que é esse objeto, que pode ser borracha, pode ser madeira, pode ser de metal ou pedra, aqui vai ter uma imagem onde eu vou colocar tinta e depois de colocar a tinta eu vou colocar um papel. E vai ter uma forma dessa tinta passar para o papel, com pressão. E isso a gente pode ter várias impressões. A gente pode fazer isso muitas vezes. Ou seja, eu boto tinta aqui, coloco o papel, a tinta passa para o papel e eu tiro o papel, coloco para secar. Boto mais tinta, boto mais um papel, a tinta passa e eu boto para secar. Então, aí a gente tem a gravura, né? As técnicas de gravura agora. Então, nós temos 3 técnicas tradicionais que deram origem a todas as outras formas de fazer gravura que a gente vê hoje em dia. A primeira delas, foi a primeira que surgiu, é a xilogravura. Mas a gente vai se referir à xilogravura como gravura em relevo. Por quê? Uma é porque a gente pode usar madeira, que aí a gente chama de xilo. Outra é porque a gente pode usar outros materiais, que não são madeira. Xilo e madeira, em grego, né? Então, para deixar o termo mais amplo, a gente vai chamar de gravura em relevo. Por que relevo? Porque na xilogravura, a tinta vai na superfície. Como eu falei para vocês, a gente coloca tinta na matriz e tem várias impressões, né? Na xilogravura, a gente tem uma imagem que a gente desenha primeiro aqui, e quando a gente vai gravar, a gente vai tirar tudo que é o branco na imagem, deixando na matriz o que é o preto. Ou seja, o preto vai ser alto, que é onde vai pegar a tinta. Para gravar numa xilogravura, numa linologravura, o que quer que seja, a gente vai usar goivas, né? E o que são goivas? São ferramentas que a gente usa para entalhar a madeira. E a partir daí a gente vai entalhar todo o nosso desenho, tirar tudo que é não desenho, tudo que não faz parte da imagem. Se a gente tem uma linha reta, se a gente quer fazer uma gravura de uma linha, a gente vai tirar tudo que tem em volta e deixar altinho só a linha, né? Usando goivas. A partir daí, com a nossa matriz pronta, a gente vai colocar a tinta como? Usando um rolo de gravura. Um rolo que pode ser, geralmente, de borracha. Esse rolo, ele é reto e a gente vai passar e ele vai passar com a tinta por toda a matriz. Mas aí a tinta vai pegar só nas partes mais altas, que é onde a gente não cavou, que é onde a gente não entalhou. E com a tinta depositada na nossa matriz, a gente vai colocar um papel
e vai precisar fazer pressão nesse papel para que a tinta saia da matriz para o papel, né? A gente faz essa pressão como? A gente pode usar várias formas, a gente pode usar uma colher de pau, por exemplo, ou qualquer coisa que seja lisa e limpa, né? Então a gente vai colocar, vai pegar a nossa matriz, vai colocar a tinta, vai colocar o papel e a gente pode esfregar usando uma colher de pau ou algum outro objeto que eu possa usar para isso. A gente pode fazer isso também numa prensa, como essa aqui. A gente pode colocar a matriz com tinta e papel e passar numa prensa. Essa prensa vai fazer pressão no papel sobre a matriz e vai transferir a tinta para o papel. A gente, como eu falei, a gente pode fazer com uma colher de pau ou com uma prensa, e é assim que a gente vai ter as impressões. Porque eu falo sempre as impressões, no plural, porque a gente pode fazer mais de uma. A gente pode fazer 5, 10, 500, quantos o nosso material, a matriz é. Bom, e isso é o que a gente conhece da técnica da xilogravura, né? Espero que vocês tenham entendido vendo as imagens. Agora, a gravura em metal, que o termo geral vai ser gravura em relevo, gravura em côncavo. Por quê? Como a gente viu antes, na xilo a tinta vai na superfície, na parte alta, né? Agora, na gravura em côncavo, a tinta vai onde a gente desenha, onde a gente risca. Então, a gente usa várias ferramentas, ou ácidos até, para criar na matriz vários arranhões ou sulcos. Sulcos é o termo mais difícil, mas quer dizer que vão ter vários buraquinhos, vários lugares onde a tinta vai entrar. Então, quando a gente faz um desenho numa placa de metal, a gente precisa que ele esteja fundo, gravado. Então, a gente vai usar uma ponta seca ou uma ferramenta de gravura também que se chama buril, ou a gente pode usar ações de ácidos que vão corroer esse metal, e com isso a gente vai ter a nossa imagem toda em buraquinhos, sulcos na matriz. E tudo que a gente não quer, a gente não risca, não desenha. Isso vai ser uma superfície lisa, é o contrário da gravura em relevo. Então, a forma de imprimir também muda na gravura em relevo. A gente vai depositar a tinta de forma que a gente vai empurrar a tinta para todos esses buraquinhos. A gente pode usar uma rolha ou algum outro objeto para empurrar a tinta para os buracos. Feito isso, a gente vai tirar o excesso de tinta da superfície, onde não tem risco, onde não tem desenho, e vai colocar e vai limpar quase como se fosse polir. A gente vai tirar toda a tinta que não está nos buracos. Não tem problema, a gente pode passar por cima, que o que a gente usar para tirar essa tinta não vai entrar nesses buracos. E vai ficar a tinta ali, menos na superfície. No caso da gravura em côncavo, a gente precisa mesmo de uma prensa. Então, a gente não consegue pegar todos os detalhes que a gente precisa, né? Então, a gente vai entintar, limpar, colocar numa prensa. Essa aqui é uma prensa específica para gravura em metal. E a gente vai colocar um papel úmido por cima. E depois disso a gente vai passar nessa prensa. Essa prensa, elas são 2 cilindros. Esse cilindro vai fazer pressão sobre o papel na matriz, e a tinta vai sair da matriz e grudar no papel. E aí, com isso, a gente vai ter uma impressão. Depois disso, para ter outras impressões, a gente vai repetir todo o processo. Colocar a tinta, limpar a superfície, colocar na prensa, papel úmido por cima. A gente usa um cobertorzinho também para ajudar, se chama feltro, e passar na prensa. E passando, essa pressão vai retirar a tinta mais uma vez,
E a gente pode ter quantas impressões a nossa matriz aguentar. E essa é a gravura. Normalmente a gente usa um metal para essa técnica, que pode ser o cobre ou o latão. Mas nem sempre a gente tem esses metais e a gente pode usar outros materiais que a gente possa arranhar, né? Vamos usar o termo arranhar para ser mais geral. Então a gente pode usar um acrílico, por exemplo, a gente pode usar um papel grosso, um papelão duro, a gente pode usar até caixinha de leite. Tem uma técnica com meios acessíveis, onde a gente usa uma caixinha de leite como a matriz. A gente lava direitinho a caixa, corta no quadradinho que a gente quer, faz o nosso desenho, riscando ele todo e imprime-se da mesma forma, colocando a tinta dentro dos arranhões, limpando a superfície, papel e prensa. E aí essa aguenta menos impressões. Por exemplo, uma gravura metal você pode ter 100, 200 impressões. Agora, na caixinha de leite a gente tem um pouco menos, porque ele é mais sensível com o papel úmido e a tinta também, ele vai desgastando muito mais rápido. Mas tem muitas outras formas que, mesmo que não existam, a gente pode experimentar e ver se dá certo para fazer como gravura em metal. Cada uma delas vai ter um detalhe que a mais ou a menos que a gente pode conseguir, né, do nosso desenho. E a gente agora viu a Gilo, que é a tinta na superfície, a gravura em metal, que a tinta vai nos sulcos, nos buraquinhos da matriz, e tem a intermediária, que é a que veio mais tarde, como vocês viram no último vídeo, que é a gravura plana, a litografia. Então, a litografia, ela funciona como um processo químico. A gente faz numa pedra lisa, essa pedra ela é específica para litografia. E ela, inclusive, depois deu origem à forma como a gente imprime hoje. Já eu explico como. A pedra, essa pedra específica, que é uma pedra calcária, ela tem um monte de buraquinhos minúsculos. A gente não vê a olho nu. Esses buraquinhos minúsculos são poros, que a gente chama. É como a nossa pele também tem poros. Só que a gente não vê. É como se fossem vários buraquinhos. E que é por onde sai o suor e tudo. Então, na pedra, é mais ou menos como a nossa pele. A gente tem os poros e esses poros, eles absorvem água muito bem. E é a partir daí que nasceu a ideia da litografia, por causa da água e gordura. Porque água e gordura não se misturam. Elas vão estar sempre em lugares diferentes, mesmo que muito próximos. Então, a gente tem a pedra porosa, que recebe muito bem água, e a gente vai fazer o nosso desenho com um material gorduroso. Já tem materiais, desde o começo, específicos para isso, como o lápis litográfico, uma tinta que se chama tuche, que parece com um nanquim, dentre outras coisas também. Mas a gente pode usar qualquer outra gordura e a gente vai poder ter o controle dos tons dependendo do quanto a gente conhece a reação dessa gordura, né? A gente pode usar um batom, a gente pode mesmo esfregar a nossa mão na pedra, que a gordura da nossa pele pode acabar gravando ali, virando uma mancha, geralmente preta. Então, a gente vai fazer o nosso desenho, a nossa imagem, usando o material gorduroso. A gente fez isso sobre a pedra que recebe bem a água. Para que aconteça essa reação da parte que a gente não desenhou, receber água e expulsar a gordura, a gente vai usar uns produtos químicos. E geralmente é a junção de goma arábica com um ácido que se chama nítrico, ácido nítrico. Então a gente vai passar essa solução por toda a pedra
E o que vai acontecer? Tudo que é branco, tudo que é não imagem, vai receber a água com muita facilidade e vai expulsar a gordura. A mesma coisa vai acontecer para a parte da gordura. A gordura vai penetrar na pedra e vai se transformar ali na parte onde vai receber mais gordura e vai expulsar água sempre. E todas as partes cinzas, porque a gente pode ter muitos detalhes com a litografia, todas as partes cinzas, se a gente olhar com um microscópio, com uma lupa, a gente vai ver que são vários pontinhos. Então tem pontinhos de gordura e pontinhos de não gordura. E é assim que vai funcionar. A gente tem a nossa imagem com a gordura e a parte branca, que repele a gordura, expulsa a gordura e recebe bem a água. Então, com isso, a gente pode passar por cima dessa pedra um rolo que pode ser de borracha, como na estilogravura, ou pode ser de couro. Esse rolo a gente vai passar na pedra para entintar, para colocar tinta na nossa imagem. Mas como essa pedra vai estar úmida, porque antes a gente vai umedecer essa pedra, a gente vai passar o rolo na pedra e só vai pegar tinta onde a gente desenhou. Sim, como é a litografia, como se fosse uma mágica. Magicamente a gente vai passar tinta em tudo, lá, e só vai pegar tinta onde a gente desenhou. Feito isso, a gente pode passar uma esponja para umedecer mais um pouquinho, tirar um excesso de gordura flutuante que tenha onde não tinha que ter, e a gente vai colocar uma folha de papel por cima. Esse papel também pode estar um pouco umedecido para melhorar a aderência, e a gente vai passar numa prensa, que funciona diferente, ela é como um rodo. Essa prensa vai fazer força do papel na pedra e a tinta vai sair da pedra para o papel. Então a gente vai ter uma impressão. A gente também pode fazer uma série de impressões longas, de 30, 50, 200 impressões, e está encerrado, né? Depois a gente pode reutilizar essa pedra, porque normalmente ela é grossa e a gente pode usá-la várias vezes. A gente tem como limpar usando um pó de metal, que é o pó de esmeril, e depois ela tá limpa de novo para poder nascer uma nova gravura, né? Depois da pedra, a técnica foi se modernizando, se atualizando. Então, depois da litografia, logo depois nasceu a algrafia, ou aluminografia, que é a litografia usando uma placa de alumínio. O alumínio ele é lisinho, não é? Então a gente vai precisar deixar ele poroso, cheio de buraquinhos minúsculos como a pedra. Então a gente vai usar um pó de metal, que é o pó de esmeril, para granir. Ou seja, a gente vai botar esse pozinho com água na placa de metal e passar uma pedra por cima e fazendo força. Então ele vai fazer vários arranhões, mas são tantos arranhões que eles vão começar a se cruzar e misturar, se transformando em vários pontos. Vários arranhões juntos vão ficar vários buraquinhos de pontos e várias outras partes altas, que é onde não pega a gordura. A gordura vai entrar nesses buraquinhos. Então, essa é a evolução da litografia. Depois, essa placa de metal foi começando a ser usada cada vez mais fina, no cilindro, e deu origem à forma como como são impressos os jornais, por exemplo. Bom, essas são as 3 técnicas tradicionais de gravura. Pensando na forma como elas funcionam, foram nascendo várias outras adaptações, seja por falta de material, seja porque a pessoa quer uma característica específica de uma matriz, né? Bom, a gente pode falar também sobre a tiragem. Eu falei aqui várias vezes que a gente pode imprimir mais de uma vez a gravura, né? Então, essa série de impressões, ela é chamada de tiragem.
E a tiragem é isso, a gente decide, eu quero ter 50 impressões da minha gravura. Então eu vou lá, vou botar tinta, papel, imprimir, botei tinta, papel, imprimir de novo, tenho 50. 50 é o número de impressões que tem a minha gravura. Essa série de impressões se chama tiragem. Saindo da tiragem, a gente tem a forma como a gente vai assinar, porque numa gravura a gente assina de forma diferente também. A maioria das técnicas diretas, tipo uma pintura, um desenho, geralmente o artista assina dentro, um cantinho. Na gravura a gente assina fora, a gente tem um papel e a gente assina de lápis embaixo, isso tradicionalmente também. E a gente coloca ali o número da tiragem no canto esquerdo. A gente pode ou não colocar a técnica logo do lado, no meio um título, se tiver, se não tiver não coloca nada, e no lado direito a nossa assinatura com o ano. E toda a nossa tiragem a gente assina assim, né? E qual é esse número de tiragem que eu falei? A gente vai, por exemplo, a primeira impressão a gente vai colocar 1, e fazendo uma barra a gente vai colocar o total, porque ela é a primeira de 50, por exemplo. Então a gente vai botar 1/50. Assim é a forma de colocar a tiragem. Essa primeira que eu falo não precisa ser obrigatoriamente a primeira impressão, não precisa ser na ordem que ela foi impressa, porque faz parte da nossa tiragem só as impressões que ficaram boas ou que a gente considera como boas. O interessante na tiragem é que todas essas impressões sejam iguais. Então, a gente pode ter impresso primeiro uma, mas ela vai ser 10. Melhor não divagar muito sobre isso, mas o importante é que não está ligado o número da tiragem à ordem que ela foi impressa. Então, agora que a gente falou sobre tiragem, a gente falou o básico já do mundo que envolve a gravura. Espero que vocês gostem e até a próxima.